chamar aqui o engenheiro de produção, Cláudio Pereira, que ele vai estar abordando o seguinte tema: os desafios e incertezas na indústria de lubrificantes. Muito boa tarde para todo mundo e queria agradecer a direção do Lubigrax pela oportunidade de estar aqui pelo segundo ano seguido apresentando mais uma palestra sobre um tema interessante da nossa indústria. A ideia aqui é falar sobre, dar um resumo dos principais desafios e incertezas que nos aguardam no próximo cenário dos próximos anos. Fazer um resumo desses itens, desses principais drivers, abordando primeiro o cenário 2012 e 2020 para a indústria de lubrificantes e fechando com a parte de comentários finais sobre o cenário Brasil. E no final, para que vocês não precisem se preocupar com a quantidade enorme de abreviações que tem na palestra, tem uma lista com as principais abreviações utilizadas. Vamos começar então com o cenário 2012-2020. Os principais drivers na indústria de lubrificantes para esses anos são o aumento da oferta de óleos básicos, onde, à exceção de óleos grupo 1, todos os demais grupos têm expansões de capacidade anunciadas. Ao mesmo tempo que nós temos uma redução da taxa de crescimento da demanda de lubrificantes, um aumento da concorrência de mercado e um aumento da volatilidade de preços. Um efeito que 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá maior que 4. Fora isso, nós também vamos ter o impacto de novas tecnologias na produção de óleos básicos e também impactos previstos sobre as refinarias de petróleo que podem afetar a produção dos óleos básicos. Tem muitos outros drivers, mas esses são os principais que eu quero abordar. Cada um deles daria para falar por horas aqui. Então, eu vou fazer um resumo bem rápido de cada um deles. Sobre o aumento da oferta de óleos, em termos de novos projetos para óleos grupo 2 e grupo 3, nós temos anúncios de capacidade na faixa de 9,7 milhões de toneladas ano, com aumentos sensíveis, tanto na produção de óleo grupo 2 e mais ainda na produção de grupo 3. Desses projetos, o destaque maior são os novos projetos anunciados para o Oriente Médio, onde, com certeza, 90% dessa produção vai ser destinada à exportação. E, por incrível que pareça, ainda tem novos projetos de produção de óleo grupo 2 e grupo 3 em estudos, versus investimentos na produção de clean fuels, projetos CTL, GTL e possibilidades de upgrades em plantas de óleos grupo 1 para grupo 2 e 3. Temos novos projetos anunciados para óleos grupo 4, polialfa-olefinas, em praticamente todos os itens de óleos grupo 5, incluídos naftênicos, naftalenos alquilados, PIB, ésteres sintéticos e biolubrificantes via fermentação. E temos um interesse crescente em investimentos na produção de óleos refinados. Onde é o laser aqui? Aqui. Como vocês podem ver nessa figura aqui, ainda existe muito espaço para crescimento da produção de óleos refinados, tanto na Ásia, onde quase mais de 90% do óleo ainda é queimado, e também nos Estados Unidos. Na Ásia é pouco provável que isso aconteça nos próximos anos, porque não tem nenhuma legislação dando suporte. Enquanto nos Estados Unidos tem novas plantas entrando já em 2013 e novos planos para novas capacidades. Ao mesmo passo, nós temos, nesse cenário, anúncios de fechamentos de plantas de óleos grupo 1, até o momento, apenas 1 milhão de toneladas, o que nos leva a um aumento net de capacidade de mais de 9 milhões de toneladas. Enquanto a oferta cresce, a demanda se reduz. Com todos esses aumentos de capacidade, acho que é importante entender qual o crescimento da demanda nos próximos anos. Olhando no cenário 2000, 2011, podemos dizer que a demanda praticamente não cresceu, com raras exceções, 2009 e 2010, que esteve inclusive abaixo, a demanda variou entre 35 e 37 milhões de toneladas ano. As previsões da maior parte dos consultores apontam
um crescimento de até 2020 na faixa de 0,5% a 2,5% ao ano, com uma convergência absoluta em previsões na faixa de 1%, o que representa apenas 3,5 milhões de toneladas. Se há divergência nas previsões, em uma coisa os consultores concordam, que a demanda cresce proporcionalmente ao PIB, como a gente pode ver nesse gráfico da SBA. Sim, tem um trabalho muito interessante que foi feito pela SBA Consulting, correlacionando o crescimento da demanda ao crescimento do PIB, onde eles chegaram num valor onde o PIB cresce 3,4% a mais que a demanda de lubrificantes. Considerando que a última previsão do IMF fala de um crescimento para 2012, 2013 de menos de 0,5%, até 2013 o crescimento vai estar na faixa de apenas 400 mil toneladas. E aqui vale notar que as próximas previsões do PIB, que deve sair agora em outubro, devem apontar números ainda mais baixos. Nós temos aumento de oferta, redução da demanda e também temos aumento da concorrência no mercado de lubrificantes. Olhando os principais players do mercado, os 9 principais players que têm, todos eles somados, 50% do mercado mundial de lubrificantes, todos eles estão fazendo o seu business as usual, ou seja, seguem com investimentos em lubrificantes, em produção, pesquisa e desenvolvimento, e também na produção de óleos básicos, grupo 2 a 5, e com targets de crescimento no mercado internacional. Do outro lado da pizza, nós temos as companhias nacionais de petróleo, que representam quase a totalidade dos outros 50%. Onde a gente gostaria de destacar empresas privadas como a Lukoil, ou controladas pelo governo, como os chineses da PetroChina e Sinopec, Petrobras, Petronas, Pertamina e Indian Oil. O que essas empresas têm em comum? Todas elas estão em processo acelerado de internacionalização. São as New Multinational Oil Companies. E todas elas estão com investimentos crescentes também em pesquisa e desenvolvimento, produção de lubrificantes e óleos básicos, grupo 2 e grupo 3. E nunca é pouco lembrar que as empresas nacionais de petróleo controlam a maior parte das reservas de petróleo mundiais. Portanto, essas empresas estão super fortalecidas em termos de caixa nos últimos anos. Se a gente olha esse gráfico aqui, nos últimos 10 anos, por exemplo, o preço do petróleo Brent mais que triplicou de preço. E para você ter uma ideia do efeito disso no caixa dessas empresas, no último plano estratégico da Petrobras, foi comentado que $5 a mais no preço do barril representa a geração de caixa de $2 bilhões a mais para a Petrobras. Então, todas essas empresas estão com o caixa bastante recheado. Isso fez com que elas reavaliassem seus targets no mercado global de lubrificantes. Empresas que antes se contentavam em ser a número 1 somente no seu país, como Petrobras, Indian Oil, Lukoil, Pertamina e Sinopec, hoje estão olhando horizontes muito mais largos. A Petrobras, com ambições de ser o número 1 em lubrificantes na América Latina, Indian Oil querendo expandir ao sul da Ásia, a Lukoil com ambições ainda maiores, querendo expandir na Europa Oriental, Europa Ocidental e entrar no mercado da América do Norte, e Pertamina e Sinopec querendo expandir ao longo de toda a Ásia. Ou seja, no momento de aumento de oferta, redução de demanda, a concorrência está aumentando também de todos os lados. Outro ponto negativo para a indústria é o aumento da volatilidade de preços em toda a cadeia de suprimentos de lubrificantes. Quando nós observamos, tanto no mercado de lubrificantes quanto em óleos básicos, nós temos hoje um número muito maior de players, não somente produtores, mas também distribuidores e traders. E o mercado, com isso, em excesso de oferta. O que, por si só, já seria o suficiente para gerar volatilidade nos preços finais. E quando nós olhamos mais especificamente os óleos básicos,
nós vemos que a volatilidade aumentou em relação ao preço do petróleo. Eu comecei na área de óleos básicos 2005, 2006, e eu vim da área petroquímica. Eu tomei um susto quando entrei nessa área. Eu via que os preços de petróleo variavam todos os dias e o preço dos óleos básicos às vezes demoravam 2, 3 meses para reagir em relação ao preço do petróleo. Hoje nós podemos ver nesse gráfico, acompanhando o preço de um óleo básico grupo 2 N220, sobrepondo uma curva de variação de preços tanto do WTI quanto do preço Brent, que os preços estão reagindo praticamente imediatamente às variações de preço de petróleo. Por mais que os fabricantes não queiram aceitar, o óleo básico hoje está enquadrado na categoria de commodities. Outro ponto são que as margens dos óleos básicos em relação aos combustíveis, porque a maior parte do pessoal sabe que a alternativa a produzir o óleo básico é, por exemplo, produzir mais diesel. Então, essas margens que no passado foram muito mais estáveis, nesse gráfico aqui, a gente vê que no período de 1 ano, as margens variaram de menos de $100 até acima de $500. Essa faixa vermelha significa que as vendas de óleos básicos nesses preços tiveram margens negativas em relação à venda de diesel. Ou seja, nesse período era muito melhor ter vendido diesel do que ter produzido óleo básico e vendido. E esse é um efeito que se propaga em toda a cadeia de suprimentos da indústria de lubrificantes e é um efeito ampliado porque também está aumentando a volatilidade do preço do petróleo, como nós vamos ver daqui para frente. E por que ele afeta toda a cadeia? Porque o preço do preço do petróleo afeta todos os componentes de custo dos lubrificantes, desde óleos básicos de todos os tipos, 1, 2, 3, 4, 5, aditivos, embalagens e outros custos, como nós podemos ver nessa figura bem simplificada. Os produtos que saem da refinaria, sejam eles frações como vácuo com gasóleo, vão direto para a produção dos óleos básicos, grupo 1, 2, 3 e naftênicos. As frações que saem do petróleo também são usadas na produção de produtos petroquímicos que entram em aditivos, entram em embalagens plásticas, entram nos óleos básicos grupo 4 e em quase todos os óleos grupo 5. E os combustíveis têm um impacto direto nos fretes, seja fretes de matérias-primas ou de produtos acabados, sejam eles fretes marítimos, sejam eles aéreos ou rodoviários. Então, tudo isso daí acaba sendo afetado pelo preço do petróleo, de maneira direta. E, indiretamente, também existe uma competição, principalmente no caso dos óleos grupo 1, 2 e 3 e naftênicos, pela disponibilidade de matéria-prima, o vácuo com gasóleo, que ele pode ser tanto destinado à produção dos óleos básicos, quanto à produção de diesel. Aumentando o quadro, nós devemos esperar para os próximos anos um aumento da volatilidade do preço do petróleo. Por quê? Quando nós vemos... esses são os fatores que tradicionalmente são publicados como fatores que influenciam o preço do petróleo a nível mundial. Sempre sai alguma reportagem, principalmente sobre fatores geopolíticos, porque quando a gente olha os principais produtores no Oriente Médio e Norte da África, é tipo um quem é quem, em termos de quem é o país com o maior problema. Mas nós temos vários fatores também relacionados à oferta, demanda, novas tecnologias, estoques, variações climáticas, etc. Esses fatores afetam os dois componentes de preço do preço do petróleo, que é o custo marginal de longo prazo. Isso daqui é para quem gosta de microeconomia. E o custo marginal de longo prazo é uma função da curva de oferta de petróleo e outros combustíveis líquidos versus a demanda, e o spread, que é função das curvas de preço futuro. Ampliando a volatilidade e agindo diretamente no spread do preço do petróleo, nós temos a sistemática do preço de referência do petróleo, o Brent.
O Brent, na verdade, ele é uma mistura de 4 tipos de petróleos do Mar do Norte, que são o Brent e o Fortis da Inglaterra e o Oseberg e Ekofisk da Noruega. A produção dessa corrente, como vocês podem ver, está em declínio. Hoje, a produção desse blend está abaixo de 1 milhão de barris por dia. Isso representa somente 1% da produção mundial. Porém, o preço desse petróleo ele é usado para a base de precificação de 70% da produção mundial. Ou seja, um petróleo que representa cerca de 1% da produção, que poderia ser reposto facilmente por uma Arábia Saudita, não talvez em qualidade, mas em quantidade, já que eles têm uma capacidade adicional de 3 milhões de barris por dia. Qualquer queda na produção desse petróleo não quer dizer que está faltando o petróleo, está faltando o Brent. Tudo isso daí acaba fazendo com que aumente a volatilidade. Ou seja, o comprador, o importador, o distribuidor e o produtor de óleos lubrificantes cada vez tem que ficar de olho mais aberto, tanto nas margens dos óleos básicos versus do petróleo, nas variações, previsões, quanto também nas margens versus os combustíveis. Outro fator que vai impactando, já está impactando, na verdade, a produção dos óleos básicos, são as novas tecnologias de produção, especificamente a tecnologia de produção GTL, Gas to Liquids. De um lado, nós temos 2 grandes licenciadores de tecnologias aprovados para plantas de grande escala, que são a Sasol, que fornece tecnologia para 4 plantas, e a Shell, que fornece para 2 plantas dela mesma. E uma delas partiu o ano passado, mas de verdade ainda não está rodando. E quando estiver rodando, ela vai produzir cerca de 30 mil barris por dia, que isso é mais ou menos equivalente a 1,3 vezes a demanda total de óleos do Brasil. Portanto, essa planta deve ter um grande impacto no mercado previsto para o próximo ano. Olhando ainda na tecnologia GTL, estão sendo desenvolvidas plantas de menor escala, plantas de 50, 100 mil toneladas. Isso daí também já está impactando a indústria, porque são plantas de muito menor investimento. Para você ter uma ideia, a planta da Shell custou somente 19 bilhões de dólares, mas é uma planta que produz 260 mil barris por dia. Essas plantas que estamos falando na faixa de 1.000 barris por dia. Empresas menores, como a Compact GTL, já tiveram tecnologias testadas pela própria Petrobras, e a Oxford Catalysts recentemente foi nomeada pela Calumet para ser o fornecedor de tecnologia para uma nova planta nos Estados Unidos. A princípio, essas plantas não prevêem a produção dos óleos básicos, mas seria muito fácil montar uma linha de produção para transformar os destilados que saem dessa planta em óleos básicos, nesse caso. O que favorece também o uso da tecnologia GTL é que nós estamos entrando na Golden Age of Gas, onde o aumento da produção do gás natural em muitas regiões do planeta estão fazendo com que o crescimento do gás dentro da matriz energética mundial. Vocês percebem o crescimento previsto de 2010 a 2030 e a queda contínua do uso do óleo e também do carvão. Claro que também contribuem para isso o crescimento dos combustíveis renováveis. Em especial, onde a gente espera que tenha um maior desenvolvimento do gás impactando os óleos básicos, é nos Estados Unidos, com o desenvolvimento fenomenal da produção de shale gas. Se vocês olharem nesse gráfico, até 2005, praticamente a produção de shale gas era inexpressiva, né? E hoje, em 2010, hoje ele já representa 23% do consumo de gás seco ou metano nos Estados Unidos. E o crescimento continua acontecendo de forma impressionante. Isso resultou, por exemplo, no renascimento da indústria petroquímica nos Estados Unidos, que era dada como morta há muito tempo. E hoje em dia temos pelo menos 10 novos projetos petroquímicos anunciados, de Dow, Chevron, Exxon, Sasol, todos eles baseados em shale gas, que
chegou num nível quase tão competitivo quanto o do Oriente Médio. Eu, pessoalmente, acredito que no futuro podemos ter impactos também de tecnologia CTL, ou seja, tecnologia de produção de líquidos a partir do carvão, onde depois de muito tempo estudando, finalmente a China anunciou projetos e já está testando plantas pilotos que vão resultar em entrada de operação de 3 milhões de toneladas de produtos produzidos a partir do carvão. E a tecnologia para produzir do carvão para óleo básico, a partir do momento que você tem os destilados, é a mesma que você tem a partir do gás. E nunca pode esquecer que a China é o maior consumidor mundial de óleos básicos e lubrificantes. Em menor escala, eu também pessoalmente acredito em projetos de produção de biolubrificantes, obtidos via fermentação, principalmente, onde temos gente muito séria investindo. Talvez a mais avançada delas é a Nove, que já tem uma patente, já tem um nome de um lubrificante lançado e está começando a construir uma planta nos Estados Unidos. Mas muita gente séria, como Elevance, Solazime, também estão levando a cargo plantas pilotos e muita gente também está estudando. O que está por detrás desses investimentos é uma tentativa de se descolar do preço do petróleo, porque o preço desses produtos não tem nada a ver com o preço do petróleo, não existe correlação, buscando os produtos que têm um narrow range menor, um menor espectro de compostos e com uma performance maior. Por último, no cenário 2012-2020, vamos falar sobre alguns potenciais impactos nas refinarias de petróleo que podem afetar a produção de óleos básicos. Um ponto importante é o aumento da demanda de diesel. Se nós olharmos nesse gráfico, as refinarias hoje do mundo, quase todas elas têm trabalhado de maneira desbalanceada. Inclusive, aqui no Brasil, como a gente vê o grande aumento das importações de diesel. Para os próximos anos, o crescimento da demanda do diesel é 3 vezes maior do que o crescimento previsto para a gasolina. Fato é que tem gente estudando e já existem tecnologias hoje para a conversão de gasolina em diesel. No que isso impacta o óleo básico? A gente nunca pode esquecer que tanto o diesel quanto óleos básicos competem pelas mesmas matérias-primas, nesse caso o VGO, né? E a razão de ser de uma refinaria é a produção de combustível. Então esse desbalanço pode levar a um favorecimento na produção de combustíveis, reduzindo a produção de óleos básicos. Outro ponto importante é o investimento muito grande que está sendo feito na produção de clean fuels, em específico o diesel com baixos teores de enxofre. Entre 2010 e 2015, existe uma previsão de entrada em operação de cerca de 2,6 milhões de toneladas de barris dia de novos hidrocraqueadores. Isso na Ásia, nos Estados Unidos, principalmente, e no Oriente Médio. Quando se produz o diesel utilizando esses novos hidrocraqueadores, o fundo de coluna, em geral, ele é reciclado e se produz uma quantidade adicional de diesel. Mas uma outra opção é montar uma planta em paralelo de produção de óleos grupo 2 e grupo 3. Esses 2,6 milhões de barris dia que está sendo instalado tem um potencial de produção de mais de 15 milhões de toneladas de óleo grupo 2 e grupo 3. Parte deles está naqueles 9,7 milhões de toneladas anunciados, mas a outra parte continua sendo estudado. E, de certa maneira, é uma tentação muito grande para uma refinaria investir em óleos básicos. Recentemente saiu um trabalho que foi publicado em junho pela Solomon, que mostrava que refinarias que têm um negócio de lubrificantes integrados têm uma geração de cash margin, de margem cash, 40% maior do que refinarias que não têm o negócio de óleo básico. Então, realmente é uma tentação muito grande para uma refinaria investir numa planta de óleo básico.
Entre outros impactos, que eu também considero importante, está o impacto de novas regulações relativas a emissões, como a Marpol Anexo 6, que regula as emissões de enxofre nos combustíveis marítimos, e impactos de reduções de emissões de CO2. Até o momento, é um fato que todas essas regulações que vão estar afetando o mercado entre 2015 e 2020 vão resultar em um aumento de custo do refino e redução da GRM, que é a Gross Refining Margin. O que para algumas refinarias, que nós temos aqui achuradas em vermelho, que já trabalham com baixas margens de acordo com o tipo de petróleo que é processado, e especialmente os petróleos mais leves, pode resultar em uma redução da produção. Porque essas refinarias vão ter que investir para atingir essas novas regulações. E aqui o que está em jogo é investir ou continuar com o negócio. E isso é particularmente importante nas refinarias da Europa, que é o lar da produção de óleos grupo 1, já que 40% da produção mundial de óleos grupo 1 estão hoje localizados na Europa e que são as refinarias mais ameaçadas. Ok. Fez um resumo assim bem rápido, meio corrido, mas acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos. E vamos falar agora um pouco sobre comentários finais dentro do cenário Brasil. Aqui eu queria aproveitar que no último Semipetro eu vi que houve várias discussões relativas esse aumento de competitividade, não no Brasil, não no cenário internacional, mas não no Brasil. E aqui nós vimos que agora nós temos um aumento também no mercado internacional. E ficou claro para mim que também está aumentando a competição no nosso mercado local. O aumento da competição, ou seja, nós temos uma oferta maior do que a demanda no nosso mercado, basicamente ele só leva à comoditização do negócio, que sempre significa redução de preços, redução de margens e redução da rentabilidade. Aí nesse ponto, ao longo dos anos, eu tenho visto que as estratégias que as empresas, não somente de lubrificantes, mas empresas que estão em mercados onde a oferta é maior que a demanda, geralmente elas acabam adotando as mesmas estratégias. Estratégias como competir nos mesmos mercados, espaços de mercados que já existem, seja através de benchmark, tentativa e busca de superação dos concorrentes. Outras estratégias como aquisições, alianças, que são estratégias válidas para a nossa indústria, mas não são estratégias que são possíveis para todas as empresas. Tentativas de balanceamento do portfólio de produtos entre commodities para mercados mais maduros ou especialidades, special oils, em nichos de mercado. E nesse ponto eu pergunto, será que realmente existem nichos de mercado dentro de um mercado tão comoditizado que não foram ainda explorados? Diferenciação de marcas é outra estratégia que dentro de um mercado comoditizado também não funciona. E foco também em posições estratégicas de baixo custo, que em geral significam baixas margens. E o velho trade-off valor-custo, ou seja, eu adiciono uma característica no produto e aumento o preço. Reduzo essa característica e reduzo o preço. Bom, nós vimos que nós temos aumento da oferta, maior que o aumento da demanda, aumento da concorrência e aumento da volatilidade. Tudo isso daí, no fundo, resulta em um aumento da comoditização. Então, eu penso que a pergunta que nós temos que responder no final das contas, será que essas estratégias vão realmente nos levar e garantir um crescimento sustentável e de longo prazo? Eu, particularmente, embora reconheça a importância dessas estratégias que fazem parte dos dias a dias, eu penso que muitas das empresas que focarem somente nessas estratégias não vão ter esse crescimento nem sustentável e muito menos no longo prazo.
Ainda sobre o cenário Brasil, nós temos o desafio da implantação da resolução ANP número 18. Temos as políticas de refino que tendem a aumentar o percentual de óleo usado, que eu particularmente considero realmente, até o momento, uma das políticas mais inteligentes em termos de impacto ambiental. Essas políticas, pelo que eu sinto, vão continuar a pressionar cada vez mais e mais o mercado. Nós temos a produção de óleo Grupo 2 no Brasil, temos o projeto da Luarte, que já virou uma realidade, com o início da operação, e nós temos, nesse momento, muitas dúvidas em relação ao Comperj. O Comperj faz parte de um grande complexo no Rio de Janeiro, que prevê 2 trens de refinaria, 1 unidade de processamento de gás natural e a produção de óleos básicos Grupo 2 e produtos petroquímicos de primeira geração. No momento, somente está aprovada a produção do primeiro trem da refinaria, né? Então, de verdade, no momento não existe nada, não existe uma produção confirmada de óleo Grupo 2 no Brasil, no projeto Comperj. Com a Luarte e com ou sem o Comperj, de qualquer maneira, as importações no Brasil devem continuar elevadas. Para vocês terem uma ideia, em 2011, entraram quase 700 mil toneladas de produtos provenientes de todas as origens, óleos Grupo 1, 2, 3, 4, 5, lubrificantes acabados, parafinas, naftênicos de média, baixa e alta viscosidade para uso em pneus, transformer oils, óleos minerais brancos. E o Comperj se fala num projeto de 400 mil toneladas. Então, não resolve o problema das importações. Ao mesmo tempo que a demanda de lubrificantes segue crescendo. Nós devemos passar de um patamar de 1,37 bilhões de litros em 2011 para alguma coisa ao redor de 1,8 bilhões. E outro motivo por que as importações devem continuar elevadas é porque eu tenho participado de vários congressos internacionais e cada vez mais eu vejo que há um interesse crescente dos principais players mundiais no Brasil e todo esse aumento de concorrência, parece que todo mundo também está olhando para o mesmo lugar, né? Todo mundo olha, na hora que vai expandir, olha os 4 principais mercados em termos de potencial de crescimento, que é Brasil, Rússia, Índia e China. Bom, aqui nós temos agora, só para finalizar, como eu falei, tem uma lista de abreviações que a gente usou. E eu queria agradecer a todos vocês aqui pela atenção e estamos abertos aqui a perguntas aí. Muito obrigado.